Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Hoje eu vou falar sobre São Paulo e Atlético Paranaense, que jogaram ontem pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Atlético já fizeram uma final de Libertadores em 2005, na qual o São Paulo sagrou-se campeão. Há 30 anos o Atlético não vencia o São Paulo em São Paulo, no estado de São Paulo, e ontem não foi diferente. O Atlético também não venceu. Ocorreu um empate por 1-1. O São Paulo estava sem o Luiz Fabiano, fez uma promoção para encher o seu estádio. Parece que mais de 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, então a casa estava, vamos dizer, cheia, né, em relação ao que o São Paulo tem conseguido colocar em seu estádio. O Atlético e o São Paulo usam o mesmo esquema de jogo. Ambos jogaram no 4-4-2 e o São Paulo, precisando da vitória, foi para cima do Atlético, meio que atabalhoadamente, não havia muita organização, levava mais perigo nas bolas paradas. O Jadson continua um excelente cobrador de faltas e ele estava levando perigo à área do Atlético. Houve 3 lances curiosos no jogo. Um deles foi uma falta que o Marcelo fez num atacante do São Paulo, só que assim, a perna dele é tão comprida que ele derrubou o jogador do São Paulo e derrubou o jogador do Atlético também, o Bruno Silva. Acontece que o juiz deu a falta e, em vez de dar o cartão amarelo para o Marcelo, deu o cartão amarelo para o Bruno Silva, aquele que acabou sendo derrubado. Lance bastante curioso. Depois, o outro lance curioso foi o gol do São Paulo. Houve a cobrança de falta do Jadson, houve o desvio de cabeça, e quando houve esse desvio dentro da área, o jogador do São Paulo, que ia receber a bola, estava impedido. Mas apesar de ter tentado participar da jogada, ele não conseguiu participar da jogada, pois a bola entrou sem que tocasse nele. O bandeirinha viu que o jogador estava impedido, ergueu a bandeira. Aí o juiz foi lá conversar com ele e tal, e o juiz chamou para si a responsabilidade, dizendo que era gol. Aí no replay a gente conseguiu ver mesmo que a bola entrou sem que o jogador tocasse na bola. Então o gol foi anulado. Tinha sido anulado e acabou sendo validado pelo juiz. Outro lance curioso que aconteceu foi que o Pedro Botelho cobrou o lateral no segundo tempo de uma maneira tão absurda que o árbitro teve que dar a reversão, né? Não colocando a bola atrás da cabeça, né? Que é a maneira como se deve cobrar o lateral. Então, no primeiro tempo, depois do gol, o São Paulo retraiu-se um pouco, esperou o Atlético começou a pressionar, pressionou muito. Houve um lance interessantíssimo aos 34 minutos, quando o Marcelo recebeu o lançamento, o Rogério saiu em cima dele, até chegou a dar uma mãozada na cara lá do Marcelo. O Marcelo caiu, mas a bola sobrou para o atacante do Atlético, que acredito ter sido o De La Torre. Ele tentou fazer o gol por cobertura, mas a bola bateu na trave e saiu. Depois houve uma triangulação entre o De La Torre e o Marcelo. O Marcelo foi derrubado na área e foi marcado pênalti. O Paulo Baier cobrou no meio do gol. O Rogério, apesar de ter conseguido espalmar, não evitou que o Atlético empatasse a partida. Então, isso aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o juiz estava com uma tendência interessante. Ele marcava faltas inexistentes para o São Paulo e as faltas que eram existentes para o Atlético não eram marcadas. Então, assim, é difícil falar de arbitragem porque normalmente o árbitro se ele não expulsa jogadores ou não dá gols que não existem, ele realmente não participa ativamente do resultado do jogo. Mas esse lance de dar faltas para o time da casa e não dar faltas para o time de fora é coisa assim de juiz que não tem personalidade, sabe? Esse foi o caso do juiz de ontem. Ele deu 2 faltas inexistentes ali na entrada da área, né? Uma, por exemplo, foi do jogador Pedro Botelho, não tocou no jogador e, além de dar a falta, ainda deu o cartão amarelo, tirando o Pedro Botelho do jogo contra o Criciúma, o que é uma coisa absurda, né? Aí, no final do jogo, também ele arrumou uma falta lá para o São Paulo, falta essa que poderia ter determinado, né, o resultado do jogo, né? Mas felizmente o jogador de São Paulo não acertou. Então, sobre o Atlético,
O Atlético, eu diria que é um time pronto. Hoje o Atlético está pronto, por quê? Ele está fazendo grandes jogadas pelas laterais, a defesa se acertou. Ontem a única forma que o São Paulo conseguia chegar era através das cobranças de falta, apesar que não sei se é um bom parâmetro, porque o São Paulo está lá na zona do rebaixamento, não foi um grande adversário para o Atlético. O Rogério Ceni fez algumas excelentes defesas. No final do jogo, ali perto dos 40 minutos, o Ederson teve a oportunidade de fazer o gol, mas o Rogério Ceni é muito safo, muito inteligente, acabou evitando o gol do Atlético. O Everton, eu percebi que ele tem espalmado muita bola para dentro da área, coisa que goleiro bom sabe que isso não é bom. Com isso, digamos assim, dá muita emoção para a galera, sabe? De repente, se os atacantes do São Paulo fossem um pouco mais espertos, teriam feito gols nessas situações. Então eu percebo assim que, além da invencibilidade do Wagner Mancini com o time do Atlético, o Atlético tem feito excelentes jogadas pelos flancos, tem errado menos passes, sabe? O pessoal está com um entrosamento muito bom, coisa que não vinha ocorrendo anteriormente. Então eu acredito que daqui para frente nós teremos um Atlético mais aguerrido, um Atlético mais insinuante, um Atlético que é e deve ser um time grande, enfrenta os times de igual para igual, tanto na sua casa quanto fora de casa, e tem sido bastante eficiente, tanto que os resultados anteriores têm mostrado isso. Então agora eu devo dizer que o torcedor do Atlético deve estar bastante tranquilo com o seu time, porque está jogando como time de primeira divisão. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, positivo, favorite o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Se você não concordou com alguma coisa que eu diga, escreva aqui embaixo, responderei todos os comentários, façam vídeos e respostas e acompanhe o nosso canal. Na próxima semana estaremos falando sobre os times do Paraná. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.